Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Que alegria poder falar com você. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 2022, nosso primeiro podcast, eu tenho um convidado especial, Rodrigo Bernardo, escritor desta obra aqui, Gênesis, O Acaso Não Existe. Eu vou dizer para vocês, já de antemão, uma obra que é viciante. Eu já li metade desse livro aqui no PDF e agora estou caminhando para o final. E eu vou dizer para você que é inscrito aqui no canal, você precisa ter um desse aqui em mãos e até o final da nossa entrevista aqui nós vamos falar como você vai poder adquiri-lo. O Rodrigo, ele é membro da Igreja Bola de Neve, ele é escritor, ele é bacharel em Direito, também administrador. E eu tenho a alegria de poder recebê-lo aqui para comunicarmos assuntos das verdades de Deus espirituais que serão para o nosso elevo espiritual. Rodrigo, muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Bom dia, né? É um privilégio estar aqui, a paz a todos. E é sempre bom estar compartilhando da palavra de Deus e compartilhando nossas experiências, né? A ideia é estar sempre somando e contribuindo na vida de quem passa pela nossa vida. Gente, aparentemente o Rodrigo parece ser tímido, mas quando você lê aqui, irmão, o camarada é um leão. Pensa que eu já estou aqui com coisas programadas para falar em algumas mensagens minhas, graças a Deus eu cito a fonte, tá? Eu estou muito acostumado com essas coisas, não. Vamos ao texto bíblico para a nossa conversa. Nós vamos fazer também a apresentação do livro hoje, Gênesis, O Acaso Não Existe. Carta de Paulo apóstolo aos Romanos, capítulo de número 8, no verso 28, escrito está: E sabemos que todas estas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou em outras traduções, pelo seu propósito. E aí eu quero começar o nosso bate-papo hoje, dentro dessa nossa boa conversa aqui. Rodrigo, como é que surgiu a ideia de você escrever o livro? Não foi fácil, né? Na verdade, Paulo, eu sempre tive um sonho de escrever. Eu gosto de escrever. E determinado tempo atrás, há alguns anos, eu escrevi um livreto, né? Sentei um dia e escrevi durante o dia inteiro. Minha esposa estava trabalhando na época. Sou casado, né, com a Carolina Verdão. Ela estava trabalhando na época e eu tirei um sábado para escrever um livro. Então, assim, escrever é algo que sempre esteve dentro de mim. Esse livro, né, Gênesis, O Acaso Não Existe, eu achei sim que esse livro nasceria em um dia, mas eu não achei que seria agora, neste momento. Talvez daqui a muitos anos. Até que eu fui encorajado por Deus, literalmente, a sentar e escrever. E assim nasceu. Não foi fácil, né, o processo de escrita do livro, porque, na verdade, é um livro que eu faço uma análise profunda, eu me abro, né, eu abro os meus sentimentos para compartilhar uma experiência que eu vivo, né, com a minha família, questão de saúde, e uma perspectiva de fé daquilo que a gente vive. Então, não foi fácil. E um fato interessante é que, né, eu estava escrevendo e é um livro muito sobrenatural. E eu travei, né? Eu chorava muito, eu me trancava num espaço que eu tenho em casa e eu chorava para escrever e tudo. E eu travei por alguns meses. E eu estava numa conferência, uma conferência profética da Bola de Neve na sede em São Paulo. E nesse intervalo, até que no final de uma das ministrações, uma pessoa desconhecida de outro estado foi usada por Deus para me encorajar a continuar escrevendo. E aí Deus usou aquela pessoa para falar assim: olha, escreve a sua história que vai impactar a vida de muitas pessoas. E ali eu respirei fundo e eu entendi que eu precisava continuar, por mais difícil que fosse. E aí, gente, só o comecinho do primeiro capítulo para te dar uma água na boca, para você procurar o Rodrigo e também adquirir essa obra. Ele vai falar sobre luz sobre o acaso. E aí escrito está: há situações ou há momentos que o sentimento é de vazio, como se um grande buraco negro bem no centro do nosso âmago, sem pedir licença, tragasse todo o sentido da vida, toda a força. A sensação é de queda livre, sem ter aonde segurar
um sentimento real, legítimo e quase apalpável de que nosso destino iminente será a morte ao cairmos no chão. Viver em sociedade é o que nos difere dos demais animais, fisiologicamente e até geneticamente. Nos assemelhamos a muitos animais, contudo, há uma diferença, nossa racionalidade. Outra característica não exclusiva do homem é a necessidade de viver em sociedade. Essa primeira pergunta que eu fiz estava fora do script e agora entra a pergunta do script. Qual o maior desafio do homem pós-moderno nesse universo perigoso onde ele vive uma fome descontrolada por poder e segurança? Eu acredito, né, que todos nós somos fruto de uma construção. É claro que temos a nossa personalidade, que é a questão genética, mas nós somos programados por alguém. Então, as nossas experiências, aquilo que nós vivemos, nós processamos aquilo ali e nos tornamos quem nós somos, né? E tem uma influência direta das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos pais, de professores, amigos, enfim, das pessoas que vivem ao nosso redor. E por conta disso, nós desenvolvemos conceitos comuns. Então, essa questão da fome de poder, né? De você querer ter poder, está diretamente ligado à questão de ter segurança. Porque nesse contexto de vivermos em comunidade, né? Em sociedade, quando a gente se insere naquilo ali, nós estamos numa posição de que nós somos aceitos pelo outro, nós nos sentimos mais seguros. Só que isso é difícil de frear, né? Porque muitas vezes a gente não entende nem o porquê que nós estamos fazendo. É um grande desafio você entender o que você faz e por que você faz. Eu sempre falo para as pessoas, é muito importante que de tempos em tempos você feche para balanço. Você reflita as suas atitudes, o que você está fazendo e por que você está fazendo. Porque pode ser que você esteja fazendo coisas que aparentemente sejam nobres, porém o sentimento que está por trás daquilo ali é algo que não é tão nobre, é algo mesquinho, é algo pequeno. Muitas vezes é a fome de poder, por querer ter poder, por querer subjugar alguém, ou por querer se sentir melhor do que alguém, quando na verdade nós não devemos caminhar assim. É um grande desafio, porque as luzes, né, as placas do mundo que nós estamos inseridos hoje sempre vai querer jogar para esse lugar. Você precisa ter poder, você precisa estar em destaque, você precisa ser o melhor. Quando, na verdade, não é isso que nós precisamos. Eu acredito, Rodrigo, que uma frase que muita gente ano passado falava, acho que cabe para nós nesse tempo em que a gente abre a nossa conversa falando sobre os desafios do homem pós-moderno nesse universo perigoso, translocado, é que as pessoas elas não deveriam disputar com outras, mas sim uma disputa nela mesma para melhorar a si. A minha guerra é comigo mesmo. Você concordaria com isso? Eu concordo exatamente com isso. Assim, eu tenho filhas pequenas, né? A Luísa e a Sofia, e eu conto a história delas no livro. E elas aprendem na escola o seguinte: as profissões, elas servem para servir a sociedade, né? Então, tudo que nós criamos, na verdade, foram elementos, profissões ou coisas que facilitam a nossa vida em sociedade. Então, na verdade, não há disputa, há valor em tudo que você faz. A nossa disputa é com a gente mesmo. A gente luta contra coisas pequenas dentro de nós mesmos. Eu concordo plenamente, Paulo, com isso. Eu até ontem conversava com o Fabiano e eu quero mandar um grande abraço aqui para o Fabiano, que é inscrito no canal, meu amigo particular, amigo do Rodrigo, foi quem indicou aqui o Rodrigo. Gente, Fabiano falou assim: Paulo, tem um camarada que você tem que levar lá no Falando de Bíblia e é a cara do programa, das entrevistas que tu faz. Eu falei, manda aí. Aí eu falei assim, Fabiano, como é que eu vou fazer, Fabiano? Rapaz, aí o Fabiano, olha, tem um livro. Eu falei, meu Deus, Fabiano. E eu quero agradecer ao Fabiano pelo carinho com o Falando de Bíblia. Agradecer à família do Rodrigo, que liberou ele para estar aqui com a gente. Ele poderia estar com as suas filhas que estão de férias,
poderia estar fazendo algo com a sua esposa também, em família, mas cedeu um tempinho da sua agenda para estar aqui com a gente. Eu ontem li uma coisa do Fabiano e eu coloquei no meu status, né, da minha frase lá do WhatsApp. Quem descobriu quem é, não deseja ser mais ninguém do que a si mesmo. Eu acredito que essa é uma frase que a galera de hoje não entendeu e teme. Eu vou te dizer por que ela teme. Porque a gente vive um universo onde a gente olha, por exemplo, para as redes sociais e a gente não vê ninguém feio, triste, quebrado. Todo mundo ali tem a aparência de rico, feliz e bonito. O que você tem a dizer um pouquinho dessa questão? Fabiano é um querido. Fabiano, um abraço, um beijo no seu coração, né? Você é um cara especial e é um privilégio ter você na nossa vida, né? Temos um amigo em comum, Paulo se tornou meu amigo através de você. Essa questão de identidade, né? É algo que a gente tem que buscar o tempo todo. E até quando a gente consegue achar a nossa identidade, a gente tem que estar sempre fazendo a manutenção dela. Porque a gente vive um mundo que as pessoas, elas literalmente estão perdendo a sua identidade. Quando você abre a rede social, eu até falo isso no livro, a gente vive a era do espetáculo, né? A nossa vida se tornou um espetáculo público. E como um bom espetáculo, aquilo é fake, é falso. Então, quando você está no teatro e as cortinas se abrem, aquilo é uma encenação. E o que a gente vê na rede social, né, em todas elas, é uma grande encenação. As pessoas, elas querem provar para pessoas que elas não conhecem ser algo que elas não são. Então, se você olhar, você vê que as pessoas, elas têm os mesmos traços, elas fazem as mesmas coisas, seguem o mesmo padrão de comportamento. E isso é triste, porque, na verdade, a nossa riqueza, né, a riqueza do homem está no fato de nós somos heterogêneos. Assim, cada um é de um jeito, cada um pensa de uma forma. E isso até traz crescimento. O fato de sermos diferentes e termos visões diferentes, né, de uma mesma situação. E a gente tem aqui tá um livro aqui. Eu falo para você que eu estou lendo aqui Gênesis, o acaso não existe, estou vendo essa parte aqui. Você está vendo o outro lado. Isso é ótimo, porque um acaba complementando o outro. E quando a gente tira isso, aniquila isso, né? A gente pega uma pessoa e coloca ela dentro de um molde e serão todos iguais a partir daquilo ali, a gente perde muito. E uma forma da gente resgatar a nossa identidade, a gente precisa primeiro acabar com aquilo que é falso. Então, não é algo fácil e nem é confortável você entender e achar quem você é. Na verdade, eu acho que é uma construção, é um caminho, e Deus, ele é aquele que nos leva a este lugar. Muitas vezes ele nos desfaz para nos refazer. O livro Gênesis, o acaso não existe, é um pouco disso. Esse início que você falou, na verdade, é como Deus, né, na passagem de Isaías, que dessa casa do oleiro, que ele desfaz o vaso para refazer. Então, eu fui desfeito, eu fui quebrado, eu até falo isso, né, assim, que eu me senti em determinado momento quebrado. Deus falou assim, realmente você está quebrado. Só que eu me sentia como se fosse um copo de vidro quebrado. Só que ele falou assim, só que você está errado em uma coisa, você é de barro, você não é de vidro. Eu vou te refazer novamente, né? Recomeçar é fácil, Rodrigo? Nem um pouco. Recomeçar é porque você teve que voltar. Então, assim... Recomeços são sempre desafiadores. Sempre desafiadores. Você teve que interromper algo. O recomeço, ele vem de uma frustração. Então, se você começou e teve que parar, então ninguém quer parar. Ou, de repente, é uma amostra grátis de que você não foi tão bom como você esperava que era. Exatamente. E aí, Rodrigo, que entra a nossa dependência em Deus. Gênesis, o acaso não existe. Eu até brincava com o Rodrigo logo no nosso primeiro bate-papo, porque eu amo os primeiros escritos da Bíblia, porque, cara, ler Gênesis é um desafio. Porque se o camarada conseguir ter fé para acreditar em tudo que está no capítulo 1, rapaz, ele não vai ter dificuldade nenhuma nos demais livros e capítulos da Bíblia. Por quê? Resistirá em fé.
Cara, quando você lê ali que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né, e tal. E aí, haja luz e houve luz, mas não é a luz do sol. O sol só vai nascer lá depois. Aí você vê que Deus faz separação de águas de baixo e águas de cima. Da mesma água ele cria peixes e ele cria aves dos céus. E aí a palavra céu no hebraico não existe no singular, só no plural, né? Hashamayim. E aí a palavra maim é água. Aí você vê que entende por que ele vai dizer o Moisés que é águas de baixo e águas de cima. Aí eu fico assim, gente, se você passa por ali e você consegue compreender ou aceitar por fé, os outros, a Bíblia é um livro complicado. E aí quando eu me deparei na leitura O Acaso Não Existe, eu vi que primeiro foi a capa. O cara que fez a sua arte fez uma capa muito bem feita. E o chamarisco, logo do começo da leitura, de você olhar e você ver assim, o homem se distanciou de Deus. Essa é a leitura que eu fiz. E ele precisa se resolver nisso, voltar para o Criador. E aí, nessa sua perdição, o homem acaba por perder algo que é muito precioso também e colocar em perigo, que é a sua família. Aí vai a segunda pergunta. Ao mesmo passo que o conceito de família se abre para hipóteses sem fim, que é uma parte do seu livro, as famílias se dissolvem como areia. Em um mundo onde tudo é família, nada é família porque, como castelo de areia, as famílias estão se desmoronando. Como é que você conseguiu perceber isso e qual é a palavra que você tem para as pessoas que estão em conflitos nesse momento, familiares, que não conseguem conviver com o seu familiar, seja irmão, tio, brigas no mesmo quintal, gente que mora numa comunidade... Aquela confusão. Eu cresci morando com a família toda no mesmo quintal. Isso é exatamente o que você está falando. Eu vou fazer assim, um breve panorama do que é o livro, né? Na verdade, eu sou casado com a Carol desde 2010, né? Já tem um tempinho, nós somos casados e planejamos uma gravidez. E quando a Carol engravidou, nós descobrimos uma má formação em um dos fetos. A princípio seria um bebê, Deus mostrou em sonho que eram 2 e de fato se consumou, eram 2 bebês. E no mesmo dia que nós descobrimos que eram gêmeos, nós descobrimos uma má formação. E essa má formação era gravíssima, não compatível com a vida. Por serem gêmeos, teria que ser levado até o final da gestação. Um dos fetos nasceria e morreria. A princípio era o que a medicina tinha naquele momento. Junto a essa questão da ciência, né, do que a medicina tinha, eu tinha alguns sonhos, tive 2 sonhos em especial. A Carol teve um, né, sonhamos juntos, que Deus mostrou, né, algo diferente que aconteceria. Quando essa questão da família, quando o médico deu esse prognóstico, falou que não teria chances, né, nasceria e morreria, e que não tinha nada a fazer, era só esperar. E tinha a chance do feto não evoluir e morrer na gestação ainda. Nesse caso, perderíamos os 2 bebês. Eu conversei com um amigo, né? Assim, eu fiquei dilacerado, nós ficamos destruídos, foi muito difícil. Eu entrei num conflito de fé. Eu questionei, eu fiquei bravo com Deus. Assim, eu tive muitas experiências com Deus. Eu conhecia Deus de andar com Ele, não de ouvir falar. Então eu conhecia a voz de Deus. Deus, ele falou comigo que ela estava grávida antes de ela estar grávida. Eu sabia que ela estava grávida. Então eu andava com intimidade com Deus. Eu falei, por que ele estava fazendo isso comigo? Né? Eu falei, você é meu amigo, está fazendo isso comigo, me fazendo sofrer. Né? Foi difícil. E um amigo meu falou assim, cara, toma cuidado. Porque 90% dos casos, né? Assim, a porcentagem alta, vou falar 90% porque é média, dos casos que tem algum problema, o filho tem problema de alguma forma, o homem ele separa, o homem abandona a família. Ele é pediatra, esse amigo, ele falou, o homem não tem estrutura para lidar com um filho especial de alguma forma. Então, cuidado. E ali eu fiquei refletindo, porque realmente era muito difícil. E quando as meninas nasceram, né, as coisas foram mudando e Deus ele já foi fazendo um milagre, não da forma que eu queria, mas vivemos um milagre. Eu vi isso. O que eu vejo não tem pai em leito de hospital,
Enfim, muitas vezes eu tive vontade de chutar o pau da barraca e fugir, de largar tudo. É muito difícil. E eu refleti muito sobre família, né, nesse período. O que é a família? E a gente vê uma discussão sobre a questão da tradicionalidade da família tradicional, que tem que ser assim, tem que ser assado. Só que a discussão eu acho que não tinha que girar em torno disso. Tinha que girar em torno da importância da família, porque até as famílias que se dizem tradicionais hoje em dia se perdeu num convívio, se perdeu no olho, se perdeu de ter um momento em família, de ter um momento em casal, de ter um momento pai e filho, de ter um momento ali de separar um momento, de sentar à mesa, de conversar, de dividir um momento com o outro. E aí, quando você abre esse leque para infinitas possibilidades de família, junto a isso, a família ela tem refletido o que é a nossa sociedade hoje. Em todos os sentidos, fútil e superficial. Vivemos num mundo fútil e superficial, que nós estamos próximos a todo mundo e, na verdade, estamos próximos a ninguém. E, infelizmente, isso contaminou a nossa família. E por ser tão frágil, uma relação familiar, ela é uma relação conflituosa. É difícil, o ser humano é difícil. Então, quando você tem que lidar com o ser humano por um tempo prolongado, família... Pandemia, colocou todo mundo dentro de casa, um de cara pro outro. Aquela confusão, se não tiver raízes no relacionamento, explode. E aí desmorona o que a gente está vendo hoje. A pandemia é prova disso. Aumentos de divórcios, pais impacientes, né? Que agora eles foram ver o valor que tem um mestre na sua sala de aula, que até então empurra a criança para a escola, quando não, dá um telefone, dá um tablet, deixa ela lá. Paulo, até complemento, tem pai e mãe, que estão criando os filhos agora, com 8, com 9 anos, porque está na pandemia, não conhece o filho, entendeu? E isso é triste. Porque ficou fácil, sabe, Rodrigo, às vezes transferir as responsabilidades. Eu trabalhei como secretário numa escola e era muito engraçado os pais, né? Os pais chegavam lá, não vai ter aula? Por quê? Não, é conselho de professores e tal. Não pode. Meu filho tem que vir para cá. Não quero ele dentro de casa, não. Gente, é seu filho, você tem que suportar ele. Não, eu tô pagando a escola para que ele tem que vir, arruma alguma coisa, faz um passeio, a gente paga um mês. Você viu os pais brigando porque não queriam ficar com os filhos. Sendo que, na verdade, um dos aspectos positivos, né? Uma das minhas filhas, eu sou pai da Sofia e da Louise. A Louise, que teve uma má formação, questão abdominal, enfim, que eu conto com detalhes no livro. E eu falo isso para minha esposa, para Carol. Um dos aspectos positivos de tudo que nós passamos, né? Porque tem vários, e eu sempre procuro ter bons olhos e procurar o belo. Eu falo isso no livro, o belo, não importa o que você está vivendo, sempre você vai ter motivo para olhar, para agradecer. Haverá belo, independente das circunstâncias da sua vida. É exatamente o privilégio que nós tivemos de passar muito tempo com elas. Foram muitas internações, já foram 9 ao total em 4 anos de vida. Muitas internações, hospitais, médicos, terapias. Então nós passamos muito tempo junto em família. Então tá internado, a gente tem que ficar junto, tem terapia, a gente está junto. Então esse privilégio de poder criar de perto as nossas filhas, que é um aspecto bom, que assim, é difícil você ter isso, a gente tem que trabalhar tanto, o mundo cobra tanto, essa questão da coletividade, você acaba tendo uma identidade coletiva e, no caso, algumas circunstâncias acabam favorecendo para que você resgate isso, né? E é interessante você perceber que antes de Deus criar poderes, antes de Deus criar governos, antes de Deus criar a igreja, Deus criou a família. E aí a nossa conversa ela passa a ser um pouco mais séria nessa questão, porque as pessoas estão abrindo mão dos seus filhos, do seu cônjuge, estão abrindo mão do bom relacionamento que é a dádiva de Deus para com eles. Quando você vê o salmista falando assim, os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão. A coroação de um casal são os filhos. E aí você vê que quem não tem, quer ter de qualquer jeito, quem tem dinheiro paga para fazer uma fertilização,
Mas qual é o tempo que essa turma hoje gasta de fato com a sua família? Você não vê essa turma preocupada com isso. Eles só querem o status de que tem alguém lá que chama assim, papai, papai, mamãe, 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 sai daqui, criança. Eu falo disso no livro e, assim, tudo tem uma causa. Por que nós agimos assim? Por que nós agimos assim? E logo no início dele eu faço um resgate disso, porque, na verdade, o homem se perdeu em si mesmo. Essa questão da família de Deus, nós temos em nós essa necessidade de viver sociedade, porque Deus ele nos fez para fazer parte da família dele, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. É um filho. Os nossos filhos são a nossa imagem e semelhança, porque eles são parte da gente. Então Deus ele nos fez para fazer parte da família dele. Então a família é algo lindo, é algo sagrado, é algo que ele resume aquilo que Deus espera da gente. O nosso final vai ser viver com Deus em família. Para quem caminha com Cristo, o céu é viver em Deus como uma grande família, né? Com Jesus como uma grande família. Só que nós confundimos o ser com o ter. E quando a gente acredita que... Sabe essa expressão que as pessoas usam? É um Zé Ninguém. Quem é um Zé Ninguém? É uma pessoa que não tem nada. Se você não tem nada, você não tem nada, você não tem importância, você não é ninguém. Então a gente confunde ser com ter. E quando a gente acredita nisso, porque isso é incutido na nossa mente, no nosso coração, na coletividade, porque a coletividade, as propagandas, a grande mídia, né, as artes, enfim, de uma forma geral, isso vai te bombardeando diariamente, e isso se torna uma pseudo-verdade. Você acaba acreditando nisso. Confunde o ser com o ter, e você ama o seu filho porque a gente ama o nosso filho. O que você quer fazer? Você quer materializar o seu amor. E como você faz isso? Não sendo, dando. E para dar você precisa de dinheiro. E aí essa sociedade consumista é fruto disso. Então eu preciso fazer pelo meu filho. Você taca seu filho numa escola de 7 da manhã às 7 da noite, e aí você vai trabalhar para dar para ele, sendo que na verdade o que eles querem é a gente, é que a gente esteja com eles. É claro que é importante sim a questão da provisão, você trabalhar, né, você ter destaque na sociedade. Deus ele nos fez para isso, mas quando isso se torna principal, perde a finalidade. E aí uma coisa que eu falo até no livro, né, essa questão do dinheiro, e é lindo quando Jesus fala, você não tem como servir a dois deuses, você serve ou a Deus ou a Mamon. O Mamon ele representa a materialidade, é essa questão do material. E aí você deixa de ser e busca desenfreado este ter. E aí Jesus ele entra na nossa vida. E ele é aquele que lança a luz. E você enxerga isso, e aí você começa a caminhar numa contracultura. E aí você não serve ao dinheiro, ele te serve. Você trabalha, você estuda, você se destaca socialmente, você se destaca na sua profissão, mas isso é secundário. Você tem valores que você não abre mão. Na verdade, essas coisas é para complementar algo que é principal. Família. É isso aí, gente. Porque a frase no livro que me chamou a atenção foi: em um mundo onde tudo é família, nada é família, porque como castelo de areia, as famílias estão se desmoronando. Aí eu falei assim, rapaz, no próximo culto da família, agora no final do mês, eu falei, já tenho 2 tópicos para trabalhar. Olha aí, Igor. Igor hoje está na operação da imagem e som ali, irmãos. Até esqueci de falar aqui no começo. Olha aí. E aí Igor fica ali rindo para mim, porque ele já sabe assim, o Paulo vai dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, mas eu dou a fonte, né? Na página Natal eu falo lá, ó, o livro do Rodrigo Bernardo. Irmãos, pensa numa obra deliciosa de se ler. Eu estou aqui hoje batendo papo com o Rodrigo Bernardo, que é da Igreja Bola de Neve. Ele que... Rapaz, o cara é bacharel de direito, mas a alma dele é de filósofo. A questão do direito eu entendi porque o direito te dá aquela questão de você apurar os fatos, né? De você ser um garimpeiro nas questões. E aí você fez uma defesa muito boa, um tratado muito bom, e eu estou aqui, rapaz, feliz demais em poder recebê-lo. Deixa eu te fazer uma pergunta. De onde você está nos assistindo? Coloca aí pra gente de onde é que você está nos assistindo, porque muito em breve
eu vou fazer uma live aqui ainda antes de terminar esse mês e eu vou fazer um sorteio aqui sobre esse livro para chegar aí na sua casa e a gente vai poder também se conectar, estar mais próximo. Eu vou pedir o Rodrigo depois para me enviar autografado aqui, bonitinho, para o seguidor do canal, e eu só vou colocar o nome daquele que vai ser o ganhador, ok? Rodrigão, vamos lá. Como lidar com a complexidade da vida nos nossos dias, onde tem vários especialistas superficiais tentando indicar uma receita que parece não funcionar? Porque, tipo assim, o que dá pra gente aceitar como verdade? Porque tem coisa que a gente fica assim, cara, esse cara deve estar brincando. Porque o universo é outra coisa, a vida é outra coisa, o cara está fazendo uma utopia aqui, um discurso até bonitinho. Eu olho assim para algumas pessoas e falo, meu Deus do céu, eu falo assim, não é possível, né? Eu devo ser de outro planeta, ou a minha cabeça é muito diferente. Não é possível que essa pessoa vive na mesma realidade que eu. Eu acho que a globalização do mundo que nós vivemos hoje, né? Esse excesso de informação, nós somos bombardeados de coisas, de informação, de notícia, é tudo muito rápido. E isso faz com que tudo seja muito superficial. E por consequência, né? Pessoas que têm um discurso superficial, bonitinho, bem maquiado, mas superficial, que não é efetivo em nada, elas acabam tendo projeção nesse mundo. E isso é algo que a gente tem que refletir sobre isso. Porque assim, a gente olha, vou dar um exemplo, você que está assistindo agora, eu, né, o Paulo, a gente tem um péssimo hábito de muitas vezes ler notícia pela aquela coisa principal. Você leu aquilo ali e você não leu o resto, porque não tem tempo. Porque é tanta coisa para ler que você passou o olho ali, tá vendo o que aconteceu? Isso você não sabe o que aconteceu. Agora eu vou fazer que nem um bom assembleano faz. Fala, Deus. Essa é para você, queridão, que só lê lá o título do vídeo, não vê o vídeo todo, das vídeos respostas que a gente sobe aí todo dia, e vem com uma marreta grande, não é nem 13, é 26, e bate na minha cabeça. Veja o vídeo, apure o que está sendo falado. Eu até interrompi o convidado aqui, fui mal educado agora. Me perdoa, Rodrigo. Nada, a casa é sua, fica à vontade. Vou dizer para você, rapaz, o Rodrigo está tocando no assunto aqui, que o ser humano tem isso, né? Ele não ouve toda a informação. E ele pega pedacinhos e... Quando ele não olha o mundo sobre a perspectiva do outro. Alguém, porventura, fez uma crítica ao seu canal, a um vídeo. E aí a pessoa viu a crítica, não viu o vídeo, viu a crítica e faz a crítica do vídeo que ela não viu com base em alguém que fez a crítica. Então, assim, é uma coisa que eu trago para minha vida e eu deixo assim para você. Quem julga é Deus. Quando você julga qualquer pessoa, ainda mais o seu julgamento influencia outras pessoas, você chega no canal e comenta um monte de coisa, aí você tá dando uma retada e falando um monte de besteira de você nem ter visto o vídeo. Você está influenciando outras pessoas que estão vendo ali nos comentários. Tem gente que só vem pelos comentários. Eu sou um desses. Só vem pelos comentários, não, né? Tem comentários. Quando você vai nos comentários, meu irmão, você cria uma novela. Rapaz, tem comentário que os caras são terríveis. Eu sempre procuro ter a minha própria opinião. E se eu não tenho elementos para chegar à minha própria opinião, eu me calo. E eu tomo muito cuidado aonde eu vou dar a minha opinião. Porque a minha opinião é o que eu acho. E o que eu acho hoje, nem sempre eu vou achar amanhã. Porque eu estou aprendendo. Eu estou crescendo. A minha visão é limitada. Quem enxerga tudo, quem tem uma visão ampla, uma visão aérea, quem está enxergando o ontem, o hoje, o amanhã, que está vendo o que as pessoas estão fazendo e por que elas estão fazendo, é Deus. E por consequência, ele sim pode julgar. Tem coisa que eu acho muito estranha, eu confesso. Eu acho esquisito. O que eu faço? Não assisto. Não consumo e não quero ver. Não achei legal. Enfim, é isso, querido. É fazer a famosa peneira. É saber lidar com as situações, filtrando tudo que está diante de você. Mesmo porque a psicologia explica que nós somos aquilo que
vemos e aquilo que ouvimos. E aquilo que a gente, muitas vezes... Essa eu aprendi com o pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, um grande teólogo, onde ele fala que tudo aquilo que eu me ponho a dar muita atenção, eu acabo por fazer um ídolo na minha vida. E assim, isso é maravilhoso. E é exatamente isso, né? E complementando até a sua pergunta, eu entendo que na vida tudo é construído. É um processo. Deus, ele criou o mundo em 7 dias. E Gênesis, ele fala disso, né? Desse processo criacional de Deus. E não existe pílula mágica para felicidade ou para qualquer coisa. Existe caminho, existe construção, né? Você quer ter uma família, você vai começar namorando, você vai conhecer uma pessoa, você vai casar, você vai trabalhar, então você vai construir a sua família. Então tudo na nossa vida é uma construção. E o que as pessoas vendem hoje são pílulas milagrosas. Isso não existe. Isso não existe. Isso é superficial. E o que a gente vê? As pessoas compram essa pílula, né? Se frustram e aí quer comprar uma outra pílula para curar a frustração daquela pílula, e é um buraco, um abismo que chama outro abismo. Procure pessoas profundas. Seja profundo, seja intenso, não seja superficial, né? Aqui do livro, no capítulo de número 2, você vai tratar sobre frio e calor. Frio e calor. O mundo está frio, Rodrigo? O mundo está congelando. E a pandemia, ela veio para escancarar isso. Na verdade, a pandemia, ela só veio para esfregar na nossa cara aquilo que nós já fazíamos. Porque, na verdade, o distanciamento social, essa questão de tudo online, a gente já fazia isso. A gente estava do lado das pessoas, mas distantes delas. Do lado fisicamente, mas emocionalmente desconectado. O mundo está frio porque nós não temos mais calor humano. As pessoas não se preocupam com as outras. As pessoas se preocupam consigo mesmas. Eu gosto do conceito do Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. Isso é muito chique, né, cara? Eu gosto dele, gosto. A modernidade líquida, ele diz o seguinte: os homens se tornaram quentes diante de máquinas frias, mas são frios diante de máquinas quentes. Ele fala essa questão do tato, né? De que a vida é quente. Se você ficar frio, é sinal da sua morte. Sinal da sua morte. O único momento que nós estamos frios, de fato, é o momento em que o corpo perdeu a vida. E isso me chamou muita atenção, Rodrigo, porque você faz uma sacada eu digo que é profética, de um alerta para a gente. E aí vai meu recado para você que é líder, para você que é líder de departamento, líder de igreja. Chega junto. Essa é até uma frase da Igreja Batista, né? Chega junto. E chegar junto não é só estar perto na hora do culto, estar ali fazendo número. Chegar junto saiba olhar para o outro e falar assim: irmão, tá tudo bem com você? O que houve, irmão? Não, você está diferente. Olhe nos olhos. Assim, observe as pessoas. Até para o nosso meio cristão, o que a gente mais vê, e é muito triste, um convívio superficial. Tamo junto, irmão. Acabou o culto, 5 minutos, você bateu nas costas. Conviva com as pessoas. A gente fala, nós somos família. Mas que família é essa que você vê 3 vezes na semana? Bate palma, segura a mão na hora do culto, acabou, vai embora quando vê sua vida. Entenda a necessidade. Não gosta de segurar a mão, não. Entenda a necessidade. Olha pro lado, fala com seu irmão. Não quero falar com ninguém. Não quero falar com ninguém. Entenda a necessidade do outro. Na verdade, nesse mundo gelado, que as pessoas vivem as suas vidas de uma forma individual, que nós estamos nos desconectando de quem está próximo e estamos nos conectando através de celular, enfim, rede social, de quem está longe, de uma forma fria. Quebre isso, né? A gente precisa lutar muito. Eu preciso de tempos em tempos me voltar a falar, opa, estou mexendo muito no telefone.
Eu preciso, quando eu estiver com alguém importante, desligar meu telefone e olhar nos olhos. Estou com a minha família, é o tempo da minha família. Eu estou com meus irmãos, eu estou com aquela pessoa, eu olho para aquela pessoa, eu dou atenção para aquela pessoa, eu me preocupo de fato com aquela pessoa. Uma frase que eu sempre uso, né? Eu sempre falo assim, o que eu posso fazer por você hoje? O que eu posso fazer por você hoje? Dentro das minhas limitações, dentro das minhas dificuldades, das lutas da minha vida, o que eu posso fazer por você hoje? Às vezes é só ouvir, às vezes é ser companhia, às vezes é tomar um sorvete, tomar um café. Eu gosto de tomar café. Tomar um café. Eu também gosto. E eu já cheguei aqui me zoando, você viu, né? Publiquei um negócio no Instagram lá, aí tá me zoando lá, porque eu falei que eu gosto de café. Café, irmão, é do céu, irmão. Café de Deus. Aproxima a pessoa, café é de Deus. No café a gente bate um papo bom, troca uma ideia boa. No café, irmão, ó, nasce um livro. Quer conquistar o meu coração, me chama para tomar café. E vou dizer para vocês, gente, nós nunca vimos um momento em que nós precisamos tanto do calor do Espírito, precisamos de uma luz do Espírito em nós para fazermos como diz os judeus, uma techuvá, um retorno ao bom convívio. É isso que o Rodrigo colocou aqui no livro, porque as pessoas, eu gostei aqui de um termo aqui na página 19, o corpo através dos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, é o que nos conecta com o mundo natural. Nossas experiências são baseadas nas coisas que entram pelo seu corpo, atravessam nossa alma e alcançam nosso espírito. Às vezes o processo é inverso. Há coisas que vêm do espírito, passa pela alma e se manifesta no corpo. Caramba, o mundo não se resume àquilo que vemos. Não há ciência natural que consiga catalogar formas de sentir. Não há como delimitar o gênero raiva com um número determinado de espécies de derivações de raivas. Sentimento só se sente porque ele atua no campo da alma. E aí, como é que você tá? Você tá frio? Gelado? Meus amigos vão entender essa frase. Gelado. Geladinho. Ou você tá morno, tá se decidindo ainda, sabe se fica, se dá oportunidade, se vai, se decide, meu irmão. Bora. Porque morno não dá para ficar. Ou você tem que ser frio ou você tem que ser quente. A Bíblia diz, morno, o próprio Deus vai vomitar. E aí o tratado aqui do Rodrigo é que, como ser humano, eu preciso ter empatia com o meu próximo. Exatamente. Talvez isso seja muito filosófico, parece que isso é muito distante da gente. Fala assim de calor, alguns que são, né, mais do fogo, acham que é esse fogo da manifestação do Espírito em um culto, essa coisa, né, mais acalorada. Não é isso. Eu vou resumir tudo, né? Eu vou resumir, assim, em 2 frases. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando você entende isso e você vive isso, você vira empatia, você se torna gentileza, você se torna amor, você se torna cuidado, você se torna a manifestação de Deus na vida do outro. E não é só em quem você conhece, você é gentil com aquele que não é, porque você entende que as suas atitudes têm a ver com você e não com o outro. E você deixa de ser uma pessoa reativa, porque você andou na rua, alguém te fechou e você buzinou. Não, aquela pessoa te fechou de respeito a ela, de respeito a quem ela é. Você respirou fundo e você vai com Deus, querido, porque esse é quem você é. Então você deixa de reagir. E tem um versículo, os Salmos, acho que é Salmo 115, enfim, não vou citar para não falar besteira, que diz o seguinte, que os altos montes pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou a homens. Deus ele confiou a terra ao homem. E lá no Gênesis, lá no início de tudo no Éden, nós tínhamos o domínio de tudo. Só que a gente vive num mundo que o homem não tem nenhum domínio próprio. Se você não consegue dominar a si mesmo, fala, mas eu não consigo, me bater vai tomar. Se você não consegue dominar a si mesmo, você quer dominar o quê? Rapaz, lembrei de um negócio que um camarada falando numa mensagem que eu sou doido para pregar sobre isso até hoje, mas não tenho coragem ainda não. O homem que domina a si mesmo é mais forte que o homem que domina uma cidade.
E você conseguiu cirurgicamente falar para a gente aqui que nessa questão do trato, a gente lembra de Jesus, quando ele vai dizer assim, aquilo que eu quero que o Rodrigo faça por mim, eu tenho que fazer primeiro. Eu aprendi isso, assim, muito, as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, Rodrigo, que benção, que lindo, que profundo, me tocou. Mas eu aprendi isso sendo desconstruído. Lembro que não vou repetir, eu vou repetir agora. Eu tenho gêmeas, 4 anos de idade, eu já encarei 9 cirurgias longas, UTI, centro cirúrgico, processo de dor, de choro, de sofrimento. Eu fui desconstruído para ser reconstruído. E nesse processo, Deus me ensina muitas coisas. E uma delas é entender e chegar a um lugar que você precisa dominar os seus sentimentos. Porque quem caminha com Cristo não age de acordo com o que sente. Se alguém pisar no meu pé, eu vou querer chutar. É o que eu sinto, senti dor, eu vou querer reagir. Mas eu ajo de acordo com aquilo que eu acredito, porque eu sou racional. A partir do momento que eu ajo de acordo com o meu instinto, eu abro mão da minha racionalidade, que é o que me difere dos outros animais. Eu me igualo a um outro animal. E aí, Rodrigo, quinta pergunta. Qual o papel da igreja diante da frieza do mundo? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja, né, somos nós. Sim. Nós somos a igreja. E a igreja ela tem um papel vital de vida de aquecer. Se a igreja não aquecer o mundo, eu até cito no livro, eu falo da hipotermia, né? Que é essa doença que você vai perdendo calor e seu corpo ele vai parando até morrer. Nós vivemos num mundo que está com hipotermia. O mundo está perdendo calor. E só tem uma coisa que faz com que a hipotermia cesse. Aquecer. A igreja, a noiva de Cristo, ela é as mãos, os pés, a boca, a manifestação de Deus na terra. Ela tem um papel vital em aquecer. Como que ela faz isso? Quando ela vive aquilo que Deus quer que ela viva, através da palavra. É importante que a igreja ela viva a palavra de forma profunda, porque infelizmente até a igreja ela está sendo superficial. Então nós temos uma geração de cristãos que não conhecem a Deus. E como você vai falar em nome de alguém que você não conhece? Você citou aqui que eu sou formado em Direito, e no Direito, né, no tribunal, enfim, tem um oficial de justiça. E o oficial de justiça, a gente usa um termo em latim, que ele é o longa-manus, ele é o braço estendido do juiz. E eu faço uma analogia a isso com Deus na nossa vida. Deus ele é o juiz, ele é o bom juiz. Nós somos oficiais de justiça. Nós somos os braços estendidos de Deus na terra. Como é que é a e o palavra, oficial Rodrigo? de justiça, ele só tem autoridade quando ele vai até o juiz. Ele pega o papel e ele leva em nome do juiz até a pessoa. Longa-manus. Longa-manus. O braço estendido. E aí só tem autoridade quando ele leva aquele papel. Então, se você não tem acesso ao juiz, você não vai falar o nome dele. Então, a gente vê as pessoas usando o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica. Em nome de Jesus. Cara, você não está com ele, você não está representando ele. Se você não obedece a palavra, se você não vive aquilo que ele quer que você viva, se você não vive em santidade, você não caminha com ele e, consequentemente, você não é um representante legal do reino dele. É importante que você viva a palavra de forma profunda para que você seja o longa-manus de Cristo. Caraca, rapaz, essa eu vou usar no final de semana. Espero que tenha falado certo aqui, já pensou? Pelo amor de Deus, o pessoal barretando lá. Nessa palavra tem que escrever aqui mais um, mas é mais ou menos isso aí. Não, mas a sua colocação ela é muito, muito admirável pela questão de que as pessoas ainda não entenderam que são representantes de Deus. Ser um representante de Deus é você ser o próprio Deus lá naquela ação.
Exatamente. Né? A pessoa receber responsabilidade grande. Né? E aí a gente acaba por ver muita gente falando em nome de Deus, e a turma que é pentecostal, que gosta e que gosta de implicar comigo, tenho nada contra pentecostal não, irmão. Eu sou assembleano, sou continuista, acredito nos dons espirituais na totalidade. Não acredito que os dons espirituais ficaram só para o dia dos apóstolos. Eu acredito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o Espírito Santo é o Consolador, é o agente ativo de Deus, do céu, na terra, até a consumação dos séculos. Mas, de boa, eu vou pegar um gancho aqui do que o meu amigo Rodrigo está falando e dizer que tem muita gente que Deus a usou uma única vez e não mais. E eles apenas estão usando Deus. Outros fazendo as suas adivinhações, outros fazendo as suas manipulações. Cai no golpe quem quer, o golpe está aí. Cai quem quer. Que Deus te dê o discernimento, que o Espírito Santo possa trazer luz no seu entendimento, para que você não caia nessa questão. Estamos caminhando para o final e é um prazer poder receber o Rodrigo aqui. E nós vamos marcar uma outra oportunidade para o Rodrigo voltar aqui para a gente explorar um pouquinho mais do seu conhecimento. Vou solicitar lá a família dele esse tempo aí. Gostei da boa conversa, mas eu preciso fazer essa pergunta para o Rodrigo aqui para a gente poder caminhar para o final. A crise pode ser uma oportunidade de milagre? Só existe milagre diante da impossibilidade. E impossibilidade é uma crise. Então, o milagre é algo que era impossível se tornar possível. E eu até falo no livro, para mim, impossível não existe. Porque para Deus tudo é possível. Então, se para Deus tudo é possível, então não existe impossível. Impossível é uma palavra que o homem criou para algo que ainda não aconteceu, mas pode acontecer. O fato de nunca ter acontecido não quer dizer que isso não pode acontecer. Tudo é possível. O impossível não existe. Leia isso que você vai chegar a esse lugar. E, consequentemente, a crise, sim, é um cenário ideal, perfeito, para que o milagre aconteça. O milagre é algo extraordinário. O que é o extraordinário? É algo que foge do ordinário, do padrão, do esperado. Então, você não espera aquilo. E você acha que aquilo não pode acontecer. E para as pessoas, para o entendimento comum, para a coletividade, aquilo não pode acontecer. Quando acontece, é um milagre. Então, eu acho que a crise é sim um cenário perfeito para o milagre. Se você está passando por um momento difícil, você está passando por uma crise, esse é o cenário perfeito para que Deus diga, haja luz e se mova. E do nada, Ele traz a existência. Isso é interessante porque a gente vê, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, situações que Deus não livrou o povo de algumas adversidades, mas livrou dentro das adversidades. Eu gosto muito de pregar, é um texto clássico, 2 Reis, capítulo 4, a mulher que está lá, Lady Murphy acontecendo com ela, né? Ela não perde só o marido, ela tem credor batendo na porta, tem os filhos recebendo ameaça de serem levados como pagamento da dívida para serem escravos. Caramba, tudo de ruim acontecendo. É um camarada que sai de casa, quem tem carro para ir para trabalhar, aí vai ligar o carro de manhã, o carro não tem gasolina, ou não, então olha para o pneu, tá furado. Aí tem que trocar pneu e é uma coisa que vai chamando a outra. Aí quando chega no trabalho, estão te chamando lá no RH. Paulo, eu vivi isso. As pessoas que lêem o livro falam assim, meu Deus, foi tudo acontecendo com vocês. Eu tive um diagnóstico de má formação. No final, a minha esposa teve, da gestação, a Carol teve pré-eclâmpsia, teve que internar às pressas. As meninas nasceram prematuras, porque ela teve pré-eclâmpsia. A Luísa nasceu com o abdômen aberto, teve má formação na coluna, ficou na UTI neonatal. A Carol teve hemorragia pós-parto depois disso ainda. Foi para a UTI também. Depois disso que ela foi para o quarto, escorregou no quarto, caiu no quarto, enfim. Caramba. Foi uma sucessão de coisas que foram acontecendo, que a gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porém, eu olho para trás e vejo que se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu não seria quem eu sou hoje. E eu entendo que esse processo que eu vivo ainda, porque a nossa história ainda está sendo escrita, assim como a sua, porque nós estamos vivendo ainda, esse processo, na verdade, ele teve propósito. Nada é por acaso. Se você caminha com Cristo,
se Ele te guia, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, se Ele é teu consolador, se Ele vive em você, você vive os preceitos de Cristo na sua vida, você não é filho do acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as crises. Gente, eu falo uma frase que, por conta de um testemunho meu particular, algo assim, e ouvindo você falar agora, o acaso não existe, você não é um resto de aborto. Você não é uma obra do aleatório. Ah, Deus colocou aí na terra, vamos ver o que você dá. Vamos ver o que vai acontecer com você. Não. Para. Salmo de número 139. Você era uma semente informe. Eu era uma semente informe. O Rodrigo era uma semente informe. E todos os nossos dias estavam sendo escritos quando nenhum deles ainda existia. Aí, de repente, você diz assim, ô pastor Paulo, você está ficando doidão? Não estou ficando doidão, não. Está na Bíblia. Falando de Bíblia, Vou falar da Salmo Bíblia, de número 139, rapaz, eu acho lindo, porque tem horas que a gente fala assim, rapaz, mas que tanta luta, que tanta dor, que tanto desespero. Sim, faz parte do processo. Só que nesse processo, o acaso não existe, é onde entra o zelo da fidelidade de Deus, onde entra a multidão da misericórdia do Senhor, onde entra o tratar que é extraordinário de Deus sobre a nossa vida. Para e pensa um pouquinho, irmão. Faz assim, uma coisa simples. Respirar. O que de repente para você é fácil, para outros é uma maior dificuldade. Está lá com uma máquina precisando de ajuda. Enquanto você faz esse movimento aqui com o braço, você abre a mão e fecha, você abre o olho e fecha. Você pode falar coisas que a gente faz de uma forma tão simples e tão rotineira que para a gente se tornou tão natural que para o outro a gente não respeita quando ele fala assim, cara, eu tenho dificuldade para falar, eu não posso falar, eu queria falar igual você, eu não posso me mover. E aí nós às vezes não damos valor. E aí a obra, o acaso não existe, é justamente isso. É um Deus que do nada constrói tudo. É um Deus que traz luz no meio das trevas. É um Deus que pega os nossos acasos e diz assim, é acaso para você. Para mim, não. A minha obra é perfeita. Paulo, assim, até para concluir, estamos indo para a reta final. Quando nós descobrimos a malformação das meninas, né, que nós fechamos um prognóstico mais concreto, o médico falou assim, um especialista em medicina fetal falou assim, olha, é uma malformação não compatível com a vida. Toda conduta vai ser pautada no feto que não tem nada. Porém, o outro não vai ser um feto viável, vai nascer e vai morrer. E eu falei assim, doutor, quais são as chances? Ele falou assim, a medicina não me permite dizer que não tem chance nenhuma. Mas você entendeu, né, pai? Se prepare e não comprem nada. E quando nós saímos do hospital, e assim, eu e a Carol, assim, né, dilacerados, caindo, como se estivesse caindo em queda livre, você talvez esteja se sentindo assim agora, uma situação muito difícil, porque você só acha que você vai cair no chão e vai morrer a qualquer hora. Eu falei assim para ela, vida e morte pertencem ao Senhor. Todos os dias da nossa vida estão escritos nas palmas da mão do Senhor. Todos os dias da nossa vida estão escritos nas palmas da mão do Senhor. Ninguém nasce pelo acaso, nem ninguém morre pelo acaso. Você não é fruto do acaso. Você foi planejado, você foi sonhado, idealizado lá no coração de Deus. E eu falei assim para ela, o que cabe a gente cumprir nosso papel de pai e de mãe. O que temos hoje são 2 fetos crescendo, 2 corações batendo, e nós vamos acreditar até o final. E as nossas filhas, porque naquele momento eu já tinha mostrado em sonho que eram meninas, depois você lê lá no livro, e eu falei as nossas filhas, que eu acredito que são meninas, porque Deus mostrou em sonho que eram gêmeas e meninas, elas vão cumprir o propósito delas, seja de 1 dia ou seja de 100 dias. E entenda uma coisa, para quem caminha com Cristo, o fim é só o começo. E quando ficou muito difícil, se tiver muito difícil para você, você não tem forças, tá doendo muito, Deus falava comigo assim, para, Rodrigo, para. Olha para mim, olha aqui pro alto, olha para a eternidade, olha para cá. Você dá conta, você aguenta. E eu te falo hoje, se Deus está permitindo que você esteja passando por isso, você dá conta, você aguenta e há propósito em todas as coisas. Deus conhece os nossos limites.
Meu amigo Rodrigo, muito obrigado pela boa conversa. Eu que agradeço. Pode fazer suas considerações finais, deixar sua mensagem para os nossos seguidores. Obrigado pelo carinho, pela recepção. É um privilégio estar aqui, né? Um beijo da minha família para você. Um beijo da minha família Bola de Neve, da Zona Sul aqui do Rio, em Botafogo, Pastor Davi, para vocês. Eu espero que esse livro ele possa ser um divisor de águas na sua vida, possa edificar sua fé, possa te encorajar, possa entender e possa aquecer o seu coração com o amor de Deus. Contato para comprar o livro? Deixa aí para nós. Contato para comprar o livro. O livro é uma produção independente, eu mesmo divulgo o livro. Eu vou deixar o meu Instagram registrado, é Rodrigo Bernardo 84. Eu vou escrever depois aqui embaixo. Rodrigo Bernardo 84. Ok? Você pode procurar no Instagram, você vai encontrar lá, Rodrigo Bernardo, nome bonito, de pregador, 84, escritor, né? Pregador sou eu, você é escritor. Rodrigo Bernardo 84. Telefone de contato? Tudo junto, tá? Rodrigo Bernardo 84. Telefone de contato, você pode me contactar no 21, né? Só um minutinho, 9... Esse telefone é só para questões do livro. Eu disponibilizei o livro só para estar tirando dúvidas. Enfim, enviando para outros lugares no Brasil. 219-7876-9872. 219-7876-9872. Você pode mandar o WhatsApp lá. No meu Instagram também tem um link para isso aí. Interesse em outros estados, que não é no Rio de Janeiro, entre em contato comigo, que aí eu envio o livro para você. Então, você que está aí pedindo a Deus uma resposta, aí, ó, o acaso não existe. Deixa Deus falar ao seu coração, há uma história de vida, há um testemunho, há uma ação extraordinária de Deus sobre a vida do nosso irmão. E aqui há um testemunho onde Deus é glorificado e nós queremos compartilhar isso com você. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia e por esse momento tão especial. Obrigado pela vida do Rodrigo, pela vida de sua esposa, pela vida de suas filhas, a sua herança. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tenho de estar aqui junto com ele, podendo conversar das suas obras que são tão grandes, tão maravilhosas, e o teu cuidado e o zelo da tua fidelidade. Assim como o Senhor deu força ao Rodrigo, assim como as tuas mãos foram fortes, fiéis, poderosas, e foram alentos no dia da adversidade, que a tua mão seja o alento, a força e o vigor desse meu irmão e desta minha irmã que está no seu celular, no seu tablet, ou na sua televisão, no conforto da sua casa, ou no seu trabalho, acompanhando o Falando de Bíblia hoje. Pai bendito, que a tua poderosa graça esteja, ó Deus, superabundando no coração de cada um dos teus filhos. Repreende as barreiras, as oposições, tudo aquilo que não provém de ti caia por terra e que a presença do Senhor continue sendo marcante sobre esta vida e sobre esta casa. Pai, nós acreditamos, não existe acaso, existe um Deus soberano que cuida minuciosamente de todas as coisas e que nada se perde ao controle das tuas mãos. Obrigado por tudo, nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. Vamos à bênção araônica, Números capítulo de número 6, versos 24, 25 e 26, assim como o Eterno ordenou a Arão, para que ministrasse sobre os Bnei Israel, sobre os filhos de Israel. Yevareha Adonai veishmereha, Yaer Adonai panaveleha viruneha, Issa Adonai panaveleha veiasem leha shalom, ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.